Olá, olá! Seja bem-vindo a uma das lives da Semana Nutri Kids. A Semana Nutri Kids começou hoje, dia 15, e vai até o dia 22 de junho. E durante essa semana, além das aulas que estão sendo dadas lá na plataforma, para quem se inscreveu, a gente vai ter também aqui lives com algumas Nutris. E hoje a minha convidada, ela já até entrou aqui, vamos lá, é a Bruna. A ideia é que a gente possa aprender um pouco com as pessoas que estão aqui só no Trifera para a gente poder compartilhar aqui com vocês, tá bom? A Bruna tá conectando. Oi, Bru, tudo bem? Oi, Carol, tudo bem? E você? Eu tô bem, me escuta bem? Tô ouvindo. E Tá você? ótimo, também te escuto muito bem. Cadê Francisco? Tá com o papai? Falei assim, vou roubar a Bruna uns minutos do Francisco. A Bruna é mamãe de um menininho muito fofinho, gente. Aí eu falei, vou roubar ela um pouquinho dele. Da outra vez ele apareceu um pouquinho, né, no dia da mentoria. Ele e o vovô. Mas, Bru, faz um favor para mim. Eu te conheço, né? Mas o pessoal aqui não. Então, por favor, se apresenta para quem tá entrando, para elas conhecerem um pouquinho de quem é você. Carol, obrigada pela oportunidade. Para mim é um prazer e uma honra ter sido convidada por você. Você é uma inspiração para mim e eu sou muito privilegiada em ter tido todas essas experiências positivas com você. E então eu sou a Bruna, eu me formei há 10 anos. Foi difícil arrumar o primeiro emprego, foi bem difícil. Comecei ganhando R$ 600 e depois eu trabalhei como representante comercial, então nada a ver, né, com o que eu faço hoje. E aí eu passei no concurso da prefeitura e em algum momento eu queria somar, né, o meu trabalho na prefeitura. E aí eu Uhum. tive uma palestra com a Kátia Cili, né, com a Baby Nutri, e foi onde eu Sim. cantei. E aí eu comecei atrás, BLW, tudo isso, e comecei a fazer os atendimentos. E aí até que eu resolvi focar, né, só crianças. E aí Uhum. comecei a seguir você, então, e a gente acabou eu acabei fazendo os cursos, né? E somaram muito para mim. E além disso, eu sou mãe do Francisco, que tem 11 meses, e eu falo que eu mudei muitos conceitos depois que ele nasceu, Uhum. porque as coisas que a gente fala às vezes na teoria ou fala no consultório, nem sempre vivendo na prática é a mesma coisa, né? Eu E imagino. você começa a entender as mães, né, de uma outra maneira, então Uhum. ter mais empatia, não julgar tanto. E tem sido transformador, assim, viver essa experiência com ele. Hoje mesmo eu estava aqui refletindo, dando o almoço para ele, e ele só quer comer carne, só quer comer carne. E eu, meu Deus do céu, será que ele não vai comer legumes? Mas calma, né? Tá tudo dentro do Sim. esperado, e uma hora vai. Mas é assim, dá muita ansiedade, né, quando a gente vive. Mas é tudo dentro do normal isso. E eu acho tão rico você trazer essa partilha, Bru, porque eu falo muito para as mães e as alunas sabem que eu falo disso dentro dos cursos sempre, né? Que primeiro, dos nossos filhos, a gente sempre vai ser mãe, não importa quanto eu saiba sobre ciência, tem outra coisa que ali bate na hora de, ai meu Deus, será que tá tudo certo mesmo? Tá tudo certo, mas será? Fica nessa. Tem esse ponto e um outro de dizer que eu falo muito isso nos meus atendimentos, né? Eu falo para as mães, eu falo, olha, eu posso te apontar vários caminhos que sejam, mas só você enquanto mãe sabe, né? Isso é muito real. Então, essa mudança que a maternidade traz, eu não sou mãe, mas eu imagino que ela seja riquíssima, que venha agregar mesmo esse um outro olhar, que eu imagino como é, mas eu não vivenciei ainda. Então, enfim, fica aí de dois insights para o pessoal sobre isso. Mas, Bru, deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou que, para quem não sabe, hoje a Bruna ela trabalha exclusivamente com nutrição materna infantil. Então, sabe aquele medo que o pessoal tem às vezes, né? Ah, vamos nichar e não vou ter paciente. Se eu nichar, como é que eu faço? Não, é melhor não nichar. E a Bruna hoje ela trabalha exclusivamente com nutrição materna infantil, né? Pelo menos no consultório. Eu Sim. não sei se lá onde você presta serviços ainda se acaba atendendo outras pessoas. Não, só materno infantil. Conta um pouquinho desse, como que foi essa transição sua
para o nicho materno-infantil? Você falou que quando viu, conheceu a Kátia, se abriu, descobriu um mundo novo, mas e como foi depois disso? Ir realmente falar, não, hoje eu só atendo a parte de crianças, gestantes, enfim, conta pra gente um pouquinho disso. Na verdade, quando eu comecei atendendo no consultório, eu comecei a atender de tudo, né? É, Uhum. como eu já tinha o curso de BLW da Aline Padovani, começou a ser um diferencial, né? E aí uma mãe começou a indicar a outra, e aí uma colega que chamou para dividir o consultório com ela, já atendia adultos e gestantes, e ela falou, quero convidar você, né, para vir atender aqui, mas você vai atender somente criança. E aí deu aquele medinho, né? Deu aquele. Uhum. Mas eu decidi, então, nichar. E no começo, realmente, é devagar, né? Mas aos poucos Uhum. você vai sendo reconhecida. E hoje mesmo uma pessoa me procurou para eu atender ela, que ela tá com colesterol elevado, e eu falei, né? Eu não atendo mais, dedico hoje meus atendimentos ao público materno-infantil. Então, Uhum. eu acho que isso é muito importante. E a gente tem esse medo, né, Carol? Mas Uhum. eu não me arrependo e hoje eu não me vejo mais atendendo outros públicos, sabe? Eu me apaixonei Uhum. e, e é encantador. E mesmo dentro da nutrição infantil, você vê quantas áreas ainda tem dentro dela, né? Porque Justamente. casos. Então, eu posso atender mais a introdução alimentar, seletividade, obesidade, mas às vezes vem os casos mais complexos, tipo síndrome de Down, Uhum. paralisia cerebral, algumas outras síndromes. Nos Uhum. últimos dias atendi um paciente para tentar fazer uma dieta cetogênica com epilepsia. Então, Uhum. aí você vê que dentro da área ainda você tem que estudar e buscar mais e mais. Então você nicha, mas ainda existe um mundo de possibilidades, né, dentro da onde você está inserido, né? E é muito Uhum. importante. Eu realmente incentivo quem quiser fazer isso e está com dúvidas. E realmente, eu acho. Eu sei que tem um pessoal que está aqui, que passou durante as lives da outra semana, e que estavam nessa, ai, mas será que nicho, que não nicho? E o ponto é, gente, como a Bruna disse, mesmo da gente falando de nicho de nutrição materna e infantil, tem muito para se estudar, muito, muito mesmo. Eu conheço a Bruna já faz bastante tempo. A Bruna, desde antes dos cursos online da Atitude de Nutrição existirem, a gente já se conheceu numa consultoria que eu fiz para ela. Uma época que ela, acho que era, você tinha sido convidada para fazer uma atividade numa escola, né? Isso. E estava num processo que queria entender um pouco mais sobre isso. E aí, depois disso, ela acabou virando aluna dos nossos cursos. Então, assim, eu já conheço a Bruna de longa data e eu sei, por conta disso, do tanto que ela estuda e do tanto que ela se especializa na área. Porque requer estudo, não adianta, né? Conhecimento não acaba. Quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que tem mais e mais para estudar. E falando de um grupo, eu falo que tipo mexer com diamante, sabe? É muito delicado você mexer com o desenvolvimento de uma criança. Então, o melhor que a gente faz, até para este público, é começar a dar um olhar só para eles. Esse do nichar não é simplesmente para eu conseguir ser reconhecida, mas é também para eu entregar um bom atendimento. E aí começa a ser um ciclo: um bom atendimento faz eu ser reconhecida. Aí eu cresço, faço um melhor atendimento, e assim vai indo. E eu vejo muito, Bruna, assim, do que eu venho te acompanhando, sabe, vendo as fotos e tudo mais, do tanto de experiência que você agregou em consulta também, né? Eu, nas conversas que eu tenho às vezes com as Nutris em consultório, a pergunta é sempre a mesma, mas como que eu vou fazer uma atividade com a criança no consultório? Não tem como. Como que eu vou brincar com a criança no consultório? Como eu vou levar um alimento para a criança no consultório? E você faz muito isso no seu dia a dia. E eu queria que você dividisse um pouco como é que foi essa mudança para você, se você já começou assim com essas atividades, ou se não, você sentiu necessidade. Como que foi isso para você? Então, eu sempre tive um pouco de dificuldade em relação a como conversar com as crianças, porque a gente tem essa insegurança, né? E como cativá-las, né, nessa conversa. E aí, então, eu comecei os atendimentos. O primeiro consultório, ele era bem pequeno,
mas mesmo assim eu dava um jeitinho de tentar levar. Eu usava até na minha própria mesa, porque eu não tinha mesa pequena. Depois eu Uhum. fui para uma clínica que a sala era bem grandona, tinha mesinha com cadeirinhas, então facilitou bastante para usar. E hoje eu já estou num outro consultório que eu não tenho mais mesinha de novo, então a gente vai dando um jeito, né? Ah, Uhum. e aí eu vi que levar a prática para dentro do consultório é muito mais enriquecedor, né? E uma coisa que eu acabei achando como benefício e conduta minha é sempre tentar ter uma conversa primeiro com a mãe, na maior parte dos casos, porque eu acho que Uhum. não é muito legal a gente falar algumas coisas na frente da criança, né? Principalmente os seletivos, os obesos também, né? Fica Uhum. focando que tá comendo o tempo todo, o peso. E aí eu acabo tendo uma primeira conversa só com a mãe e depois Uhum. eu dou o retorno para trazer então a criança. E aí a gente acaba. Primeiro eu ia só para atividade direta, depois eu vi que eu preciso fazer uma aproximação, né? Uhum. Da amiga da criança. E aí é um processo mais lento. Mas tive resultados muito positivos, porque a criança tem muito interesse e curiosidade, né? E ela vendo na prática é muito diferente. Claro, tem as crianças mais tímidas, que é um pouco mais difícil você conseguir envolver, né? Mas as crianças Uhum. que têm um interesse maior dá super certo e elas são muito beneficiadas, assim. E aí, aos poucos, a gente vai pegando prática, né? Porque, como tudo, a primeira vez sempre dá um medinho, mas depois vai pegando a prática. E a Carol acaba nos ensinando. Então, às vezes a gente pensa, meu Deus, como eu não pensei nisso antes? Porque eu acho que eu sou pouco criativa, então eu preciso dessas ideias, né? E aí eu acabei somando. Então, primeiro eu fiz o brincar de comer, Foi da que primeira turma, né? Eu é, lembro que você foi uma das primeiras inscritas. Eu acho que assim, a segunda ou a terceira pessoa que se inscreveu na turma. Por porque isso que eu lembro, porque eu falei, olha, as primeiras, assim, a gente tem um. Todo mundo lembra, né? Primeiro namorado, primeiro paciente, e do mesmo jeito eu lembro das primeiras alunas, então ficou gravado para mim. porque eu atendia bastante introdução alimentar no começo, e aí começaram a vir as crianças, né, um pouquinho maiores, e aí eu fui convidada por essa escola também, só que aí o projeto acabou não indo para frente, por falta de tempo e disponibilidade minha. E aí eu comecei a fazer o curso e eu fui me encantando também. E aí, como eu não estava dentro da escola, eu pensei, eu preciso levar para o meu consultório tudo que eu estou vendo e aprendendo. E aí, os superpoderes são maravilhosos, todas as atividades, é tudo muito legal. Não sei se você vai me perguntar depois sobre o coaching ou se eu já falo. Não pode falar já, porque para quem não sabe, quando a Atitude em Nutrição veio para o meio online, né, e eu comecei a ensinar nutricionistas aqui pela internet, o primeiro curso que a gente teve foi o programa Brincar de Comer. E aí tiveram algumas turmas, eu acho que quase um ano depois que veio o coaching, porque eu estava justamente na fase de testar isso com as crianças. Eu tinha feito formação em coaching, já duas formações, mas não era nada específico para a nossa área. Então eu estava naquela fase de teste. Tanto que eu lembro que a primeira vez que eu postei assim um tanto de post-it, você falou: "O que que vem por aí, hein, Carol?" Aí eu falei: "Ó, se der certo, eu conto em breve." E aí depois você também foi da primeira turma do coaching. Foi, né? Tava barrigudinha já do Francisco, eu lembro. E aí, como foi isso? Porque você já trabalhava com educação alimentar e nutricional. Você já atendia, já tinha os cursos de BLW, de introdução alimentar. Como que o coaching veio para sua vida? Eu sei um pouquinho, mas conta pro pessoal. É que aí, como o programa Brincar de Comer, ele acaba pegando as crianças um pouquinho maiores que a introdução alimentar, mas ainda pequenos, eu tinha dificuldade com os maiores. E aí eu pensei aqui que tá a oportunidade de entender e ter algumas ideias para como trabalhar com as crianças maiores. E aí eu confesso que eu estava grávida, e aí eu pensei, será que eu vou dar conta de terminar o curso? E é um investimento alto, né? É um investimento alto que você fica na dúvida se vai valer a pena. Bombou. E aí eu acabei investindo
E demorei para chegar na parte mais legal, que são as ferramentas. E aí, no começo, eu estava com o Francisco pequeno, e aí foi mais difícil conseguir assistir tudo. E eu já tinha feito uma formação em coaching normal, né? Coaching nutricional, mas para adultos, geral. E aí, aquela parte introdutória, eu pensei, meu Deus, vai ser tudo igual. Tipo, Agora! não acredito que eu tô vendo tudo isso de novo. Eu Foi falo isso para toda aluna que já fez formação em coaching. Eu falo, gente, não tem como eu não dar essa base do coaching. Se você já viu, você vai saber essa base. Mas a gente precisa disso para ir para o próximo, né? É tipo na faculdade de nutrição, né? Que você quer já sair fazendo cardápio, mas você não quer ter bioquímica, Vou biologia, dar né? esse exemplo, aliás, para as próximas alunas. Exato, bioquímica um, 2, né? Toda aquela história. E depois começaram a vir as ferramentas, e aí eu fui me encantando. E aí eu já estava, né, fazendo curso, só que com pouco tempo para conseguir assistir às aulas, mas em janeiro eu voltei aos atendimentos. E aí eu pensei, agora eu vou ter que dar uma acelerada para ter todas essas ferramentas em mãos para começar a usar no consultório. E aí foi muito enriquecedor, assim, eu vi aqui que está o diferencial e aqui que valeu a pena. Então, aquela parte introdutória a gente precisa ver, né? Mas depois valeu muito a pena. E aí a gente pensa, realmente, meu Deus, a pessoa é muito criativa para conseguir desenvolver isso. Deu trabalho, hein? É, Eu não sei se é criatividade ou se são horas de sentada na cadeira, viu, Bruna? Porque, olha, eu já comentei em algumas lives que eu uso algumas crianças da minha família, eu falo que elas são as minhas consultoras, né? Então, sempre que eu vou desenvolver alguma atividade nova, assim, seja muito diferente. Então, o coaching foi assim. Eu pego algumas delas e faço primeiro com elas, até para entender se foi viagem da minha cabeça e se a criança está entendendo realmente. Eu tenho crianças de várias faixas etárias. Aí eu lembro que no começo, nossa, eu levava a ferramenta, aplicava. Aí a minha priminha, ó, isso aqui não tá muito bom, não, porque elas se acham as consultoras de verdade mesmo, sabe? Esse aqui, ó, você precisa arrumar porque não deu para entender isso que você falou, não, sabe? Então foi muito tempo para conseguir trazer isso para dentro do curso mesmo, para primeiro eu aplicando com elas, depois para atendimentos, e aí em alguns atendimentos até conseguir sentir realmente essa segurança de falar, não, agora tá pronto, agora eu quero ver outras nutricionistas fazendo também. Da tua prática, eu sei que você está agora retomando o fluxo de atendimento maior agora, que o Francisco está um pouco mais crescidinho, 11 meses, crescidinho nada, né, Bruna? Bebê ainda, mas está um pouco maiorzinho. Você está conseguindo já levar isso para dentro do atendimento em questão das ferramentas mesmo? Porque a competência técnica a gente usa sempre, isso é normal. Mas o aplicar, como que está sendo isso por aí para você? tá sendo muito, muito legal, porque eu confesso que eu não sou 100% fã de atender os pacientinhos sobrepeso, obesos, porque eu tenho justamente essa dificuldade. E eu acho que até vem menos para mim, sabe? Parece que a gente atrai o que gosta mais, né? Mas Atrai mesmo. atende esses pacientes e aí a gente sempre tenta dar o nosso melhor. E aí as ferramentas acabam somando muito, porque chama muito a atenção da criança e são ferramentas práticas, né, Carol? Então, uma que eu não usei todas ainda, mas as que eu mais usei foi a roda dos alimentos, que ela é toda, né, repaginada para ser uma bike dos alimentos. E aí essa eu lembrei da outra formação que eu tive, né? Mas ela é muito bacana para a criança visualizar na prática e ela pode pintar e ela já vai conversando com a mãe, vai olhando para a mãe se ela está fazendo, se é isso mesmo, e aí a gente consegue ter um bom resultado, porque ela vai para casa e ela coloca na geladeira e ela vai sempre visualizando isso, né? E a outra que eu acho magnífica, que eu sou super fã, é o Cientista da Nutri. Eu acho que ela é uma das queridinhas dos alunos, sabia? Muito fantástica e dá resultado assim, meu Deus, na hora, porque a criança ela não percebe que ela está sendo envolvida, né, a descobrir esse alimento e quem sabe
levá-lo à boca e o caminho para as Sim. crianças seletivas é muito complexo, né? E aí tendo uma ferramenta assim acaba sendo muito mais fácil de você chamar toda aquela atenção da criança, né? Uhum. Então, Eu falo que a gente, enquanto profissional mesmo, às vezes a gente tem vários recursos que a gente pode utilizar, né? E aí tem a gavetinha dos recursos, assim, agora eu vou utilizar coaching, agora é uma atividade de educação alimentar e nutricional, agora o que que é que eu vou fazer? Mas seja qual for esse recurso que eu decido utilizar, precisa ser envolvente para a criança. Não tem que parecer atividade chata de escola, sabe? Era isso que eu pensava quando eu estava fazendo as atividades, porque para quem não é aluno, para entender melhor, o programa Brincar de Comer, ele tem bem a pegada do brincar, né? São brincadeiras que traz a questão do alimento. Agora, o coaching, eu preciso vir para essa parte mais do papel, da ferramenta e tudo mais. E aí eu tinha um receio, Bruna, de virar uma atividade chata, de parecer, ai, vamos fazer isso, sabe? Até que foi uma das coisas que, enquanto eu estava fazendo os ajustes, eu trabalhei bastante com as crianças. Mas tá chato, tipo, tá legal de preencher. E aí eu fui realmente organizando para não ficar parecendo que era, sei lá, lição de casa, sabe? Eu vou na Nutri para fazer lição de casa, que ninguém quer isso. Então, seja que recurso que eu vá decidir usar sempre, quando eu sei que tem nutris que às vezes criam seus próprios recursos, inclusive, a gente tem que fazer ele no final ser divertido. Porque é justamente essa diversão, o envolver, que vai fazendo as marcas lá no cérebro da criança. Isso faz memória. Se eu tô numa situação que não tá legal, não tô curtindo, né? Eu não tenho registro nenhum, não tenho aprendizagem. Então, sempre que tiver como envolver a criança, melhor. E eu vejo que você faz bastante isso no seu atendimento, levando para a prática, né? Quando eu falei assim, vou chamar a Bruna para vir, era porque isso é claro de observar. As fotinhas que eu vejo das crianças, quando você posta nos atendimentos, tipo, elas nunca estão. Elas estão sempre, sabe, sorrindo, elas estão sempre felizes. Isso é importante. A gente precisa fazer um atendimento que gere essa sensação de, nossa, que legal que foi, que legal aí na Nutri. Vamos de novo semana que vem, mãe, né? E porque eu aprendo, ninguém me força, né? Eu aprendo que é bom, por exemplo, eu sei que você trabalha mais com seletividade aí com os maiorzinhos, comer isso aqui, mas ela não me força, ela me envolve, é diferente. Né? Você sente isso também nos atendimentos? Que às vezes, quando a gente traz esse brincar, as crianças têm essa sensação do acho que estamos brincando. nem percebe que ela está sendo envolvida, né? Ela não entende o que está acontecendo. E eu acho que as mães, às vezes, acabam assustando um pouco a criança em relação a ir para a Nutri, né? E elas não sabem o que vai esperá-las lá. E muitas vezes as próprias mães, os pais, né, não sabem como que vai ser essa consulta. Porque se uma mãe, por exemplo, já levou a criança numa nutricionista, talvez uma nutricionista geral ou de convênio que faz uma consulta em 20 minutos e acaba só passando um plano alimentar, ou uma Nutri geral que acaba trabalhando só com plano alimentar, então você tem que comer tanto disso, e aí eles acham que eles vão chegar e vai ser a mesma coisa, e aí quando você tem esses diferenciais, é muito diferente o olhar que a família vai ter, né, sobre o profissional. E agora você falando, Carol, me veio na lembrança um jogo teu que é fantástico, que é o Ai Quanto Açúcar, que eu já usei muito também. Sim, você usa. Tem uma ferramenta no coaching, eu não sei se você chegou lá, que a gente trabalha em parceria com o jogo. Eu fiz a partir do jogo, inclusive, que é Aham, para trabalhar quantidades de açúcares. Mas a ideia desses materiais era justamente. Eu lembro quando você falou assim, Carol, tem uma pacientinha aham. minha que quer o jogo. E, tipo, eu não tinha mais nenhuma unidade na época. É, a ideia é que a gente possa falar desses assuntos que às vezes são chatos, porque, gente, vai falar que eu não posso tomar refrigerante? Vai falar que eu não posso comer danoninho, tomar todinho? Sabe? É chato falar disso. Não tem jeito. Se tiver qualquer coisa que você gosta muito de comer e alguém vem e fala assim, isso você não pode comer por conta de tal motivo, porque tem muito açúcar. Né? Tá bom, mas e daí que tem muito açúcar? Porque eles não fazem essa projeção do que isso tem a ver lá no meu corpo e tudo mais. Então, a ideia era poder trazer no brincar, no jogo, assim como são outras várias atividades, esse olhar da criança, de repente, parar e falar assim, nossa, mas eu podia comer no máximo 25 gramas.
E tudo isso daqui que eu tô escolhendo deu 40. Tem coisa errada. Eu tô fazendo errado. Eu lembro que o jogo, quando eu vi que ele deu certo, foi uma vez que eu fui brincar num teste e uma criança fez assim, né? Ela jogou a carta do refrigerante, que tem 37 gramas, e o máximo que você pode tomar no jogo é 25. Aí ela jogou a carta assim pra outra pessoa. Ah, perdeu! Refrigerante não dá, você não sabe? Aí eu falei, ah, deu certo, agora a gente pegou a ideia. É sempre pelo brincar, não tem outra maneira, eu vejo, né? Assim. E quando a gente está aqui falando do brincar, brincar, mas para eu te devolver para o Francisco a tempo, eu quero aproveitar e falar do outro lado. Como é com os pais essa relação? Porque às vezes a gente fica falando tanto do brincar, aí parece que a gente é, tipo, animante de festa, né? Animadora de festa, e não é isso que a gente é. A gente usa o brincar como um recurso com a criança. Quando você lida com os pais, como que é essa parte? Conta um pouquinho da tua experiência em consultório. Eu acho que grande parte dos pais chega querendo milagre, né? Jogando para nós toda a responsabilidade. E aí você tendo ferramentas também e técnicas para acabar fazendo com que esses pais sejam parte dessa responsabilidade, eles conseguem também ficar mais conscientes de que eles são peça fundamental, né, para essa mudança. E aí as ferramentas também contribuem bastante, porque aí você coloca no papel, né? E faz também as famílias pensarem. Então, eu já tive um paciente, família, que eu precisei falar que precisava comprar salada e fazer, porque não tinha na mesa. E aí, como que a criança vai comer? Ela nunca vê. Então, os pais acabam querendo jogar muitas vezes a responsabilidade. Ah, eu vou na nutricionista e vai acontecer o milagre. Isso tanto para a obesidade quanto para a seletividade também, né? Eu estava esses dias falando com uma colega que ela disse estar meio frustrada em relação aos atendimentos de seletividade, porque as mães esperam que em 3, 5 dias a criança evolua e aí não evolui, elas já não fazem mais nada e acham que realmente não vai dar certo. E a gente acaba ficando um pouco frustrada às vezes em relação a meu Deus, será que eu não consigo, eu não vou conseguir fazer com que o tratamento ande, né? Mas a gente precisa também ter essa consciência que nós vamos fazer a nossa parte. Mas os pais são, assim, muito mais do que nós, né? Exato. A parte Essa mais... visão, ela é tão importante para o profissional, porque no começo eu achava que era minha responsabilidade exclusiva. Uma hora comigo eu resolvo, sabe? E é até um pouco prepotente isso, se a gente for ver, né? Porque uma hora num recorte de uma semana inteira, o que que é uma hora de atendimento? Então, na verdade, quem realmente vai conduzir isso são os pais. E aí que vem o ponto de eu ter que saber lidar com esses pais. De eu ter que acolher todas essas ansiedades do tipo, ai, ele vai sair comendo da consulta? Ou então vai perder todo o peso da consulta? Daqui uma semana o colesterol vai baixar, sabe assim? E a gente sabe que não é assim, mas às vezes não sabe como colocar isso, porque também não é fácil, eu fico imaginando para outro lado. Eu cheguei lá, a Nutri vai resolver tudo para mim. Aí ela fala para mim: "Não, olha, nós precisamos de tempo". E como assim tempo? Não, não quero tempo, eu quero que você resolva. Dá um jeito, né? Eu me coloco desse outro lado também. E daí que essa habilidade de comunicação, eu acho que ela foi essencial. Por isso que eu repito ela lá no começo do curso, na parte das competências. Não importa quanto tempo for, a gente tem que falar sobre isso. Que tem um outro lado que tem expectativa. O pai tem expectativa, a mãe tem expectativa. A gente tem também, né? Até chegar aquela segurança de saber que está fazendo realmente, está no caminho certo, de dizer, ai meu Deus, será que eu estou fazendo certo mesmo? Será que é isso mesmo? Vai tempo, eu acho, para a gente ganhar esses pontos, mas é um conjunto. Todo mundo tem que trabalhar junto. A Nutri, a criança, né? O pai, a mãe. Às vezes vai precisar da avó, dependendo do caso. É. Você deve ter muito essa parte com os avós, eu imagino, por conta da introdução alimentar, né? Sim. E eu adoro quando as avós vão na consulta. Aí elas pedem, mas eu não vou poder fazer nenhuma sopinha? Vai. Ah, Um dia vai.
Eu acho muito fofinho, gente. Eu, assim, as avós que compram essa ideia de um tipo de alimentação totalmente diferente para uma criança do que ela fez para os filhos dela. Porque seja como for, né? Os filhos estão vivos, gente, estão grandes, fizeram um filho, inclusive. Então você vai me dizer que não tá saudável? Que eu não posso dar sopinha, que eu não posso dar papinha? E é muito bacana quando elas se envolvem nessa ideia. E vem da competência do profissional. Eu acho que essa hora é muito da competência do profissional, inclusive. De conseguir trazer essa avó, porque a mãe pode estar falando que quer fazer X, o pai pode estar falando que quer BLW, nosso filho vai ser, você vem para ajudar. Mas ela só compra a ideia mesmo, eu percebo pelo menos assim, quando o profissional consegue acolher e falar, olha, vó, realmente existe esse novo caminho é possível. E daí vem as nossas habilidades de comunicação, de interação e tudo mais. Assim, você que trabalha com introdução alimentar, como que tem? Eu não sei exatamente como que tá para você aí essa aplicação do coaching. A gente tem algumas alunas que trabalham, por exemplo, a roda da educação alimentar e nutricional em introdução alimentar, né? E você já chegou a fazer isso em introdução ou ainda não? Não, acabei não utilizando ainda. Ultimamente, mas sabe você sabe que eu nem vejo o Telegram, né? Porque ultimamente é tão corrido que cada vez eu vejo que eu tenho menos tempo para fazer as coisas que eu preciso. E a gente acaba, às vezes, ficando ali só na mesma coisa, né? Mas é uma ideia, realmente. A minha expertise maior hoje, enquanto nutricionista, todo mundo sabe a seletividade alimentar. E tudo bem, eu conheço as outras áreas, né? Mas com esse número de turmas que vem chegando e mais alunas, aí eu tenho alunas que estão experienciando em outras áreas. Então, eu tenho as alunas que estão aplicando na introdução alimentar, que antes eu ficava assim, eu sabia que seria possível, mas não era aquela segurança de eu bater no peito e falar, ah, beleza. E agora já é. Porque eu tenho várias alunas usando a roda, é show de bola. Depois, quando você usar, você me fala. E adolescentes, né? A gente consegue transitar em alguns públicos, porque o ponto é, eu preciso adaptar, às vezes, a comunicação para ser um pequenininho ou ser um maiorzinho, né? Um adolescente grande, um adulto quase. Então dá pra gente ir transitando e aí essa coisa de ficar nas mesmas ferramentas, a gente tem as queridinhas, eu falo, que é aquelas que eu faço mesmo com mais intensidade. Tipo, pra mim, missão Marujo, eu uso sempre. Aí eu tava falando com outra aluna esses tempos, que vem inclusive na quinta. E ela mandou uma mensagem no grupo e falou: Carol, se eu soubesse, eu tinha usado a Lacazan já, porque já fazia o quê? Uns 7, 6 meses, eu acho. Enfim, não sei, mas já fazia meses que ela vinha aplicando e ela nunca tinha usado aquela. Ela, como assim eu nunca usei? E aí também vai das possibilidades da gente explorar, às vezes, um pouquinho mais. Depois, se você quiser, a gente troca umas ideias do que dá para levar para introdução alimentar, que aí você não precisa ler o Telegram inteiro. Ai, Bru, que delícia você aqui comigo. Muito obrigada. Eu não vou te segurar muito mais, não, que para você ir lá com o Francisco. Mas Eu você só quer quero. a questão da Adriana aqui? Pode ser. Eu nem tô prestando atenção nos comentários, vou ser sincera. Porque senão depois eu não me conecto, sabe? Eu sou tipo presença total mesmo. Tava olhando só você, mas vamos lá, deixa eu subir aqui. Como eu devo proceder no atendimento consultório para falar com a mãe sem a criança ouvir? Conta a tua experiência da parte de como você organizou os seus atendimentos, aí depois eu conto a minha. Na verdade, eu normalmente peço para na primeira consulta a mãe vir sozinha, né? Não levar a criança. E aí, geralmente, eu acabo fazendo um retorninho, né, que faz parte dessa primeira consulta, para então trazer a criança, geralmente uma semana depois, sabe? Bem próximo. Porque a gente acaba ficando, às vezes, 1h30 na consulta, né? E eu vejo que trazer a criança, até por esse fato, acaba estressando, né? Porque ela vai achar do ali uma brincadeira, mas vai chegar uma hora que ela vai querer sair e acaba ficando um clima meio estranho. Então, eu acho que alguns casos bem pontuais, principalmente as crianças um pouco menores, vale a pena, assim, para mim tem valido, sabe? Tenho achado boa a experiência. E depois a criança continua vindo nas consultas, porque aí eu né, troco uma ideia pelo WhatsApp quando eu não quero falar alguma coisa. Mas foi bem válido essa experiência de chamar só a mãe para a primeira consulta.
Uhum. O pessoal me pergunta às vezes se eu acho melhor atender em conjunto ou separado, e você, que aluno, sabe a minha resposta é que eu acho que não tem um certo ou um errado. Eu acho que cada profissional tem que encontrar a maneira que faz mais sentido para ele mesmo trabalhar. Eu, por exemplo, eu vou na casa das pessoas, né? Eu não atendo em consultório, eu atendo em domicílio. Então, não tem como eu falar, olha, manda a criança embora de casa, a não ser que eu vá atender na hora que a criança está na escola. Mas aí eu prefiro fazer a parte do atendimento online mesmo nesse caso. Então, geralmente eu começo com a família toda junto. E aí depois eu tenho um atendimento que costuma ser, não é regra, mas costuma acontecer de ter logo na sequência desse todo mundo junto, um com os pais e outro só com a criança. E aí depois disso eu vou ponderando se vai vir todo mundo junto, se vai vir o pai e a criança, eu vou sentindo um pouco como trabalhar. Mas eu tenho alunas que trabalham como você também. A Gi faz assim, ela recebe primeiro só o pai, depois só a criança, depois eles todos juntos. E isso são maneiras de você realmente testar e ver o que faz sentido para você, como você gosta de trabalhar. Eu já fiz de várias, todas dão certas. Eu só não acho que é legal quando a gente está ali com a criança do lado, começar a trazer alguns elementos na fala, quando a mãe começa a trazer alguns elementos que podem, de certa maneira, serem desagradáveis para a criança. Eu prefiro interromper, né? Eu uso lá a técnica da recapitulação. Ah, você estava me dizendo tal coisa, e aí depois eu falo, ah, isso daqui a gente trabalha num segundo momento, eu com você. Ponto. Eu não dou esse espaço na conversa quando eu tô ali com a criança junto, e depois eu, inclusive, explico para a mãe quando a gente estiver no atendimento, só eu com ela, do porquê que eu fiz isso. Né? Que tem. Às vezes, gente, a gente nem percebe que tá falando sobre aquele serzinho que tá ali, e, tipo, ele tá escutando tudo. Ele É, tá, né, sabe nem olhando. se ele tá ligado, né? É, exato. Então, tem coisas que eu realmente concordo com você, que não vale a pena a gente ficar discutindo na frente da criança. Aí a maneira que a gente vai utilizar, se é primeiro só com o pai, primeiro todo mundo junto, vai de cada um mesmo. E nada que não possa ser revisto, né, Carol? Primeiro eu tento de um jeito, e depois, se não der certo, eu volto atrás, né? Exatamente. E eu vejo que para crianças, para maiores, assim, pré-adolescentes, já vale eles estarem juntos, porque eles já compreendem mais as coisas. Agora, aquela Sim. criança seletiva pequenininha, que a mãe fica falando, ela não come nada, ela chora, ela faz isso, e aí fica reforçando para a criança que ela é assim, né? E aí, É. Às vezes, até, tipo, dependendo do caso, a escolha vai ser diferente de como fazer, né? Inclusive. aham, é. Ah, eu tenho, você falou de adolescentes, eu lembrei da a Eliana, que é dessa última turma, ela trabalha, ela tem um tanto de adolescentes que chega para ela. E ela atende sem a mãe junto, uma boa parte das vezes, sabe? O primeiro contato já com o adolescente. Ela tem uma conversa prévia com a mãe ali, por telefone e tudo mais, pelo que eu entendi, e aí ela conversa só, depois tem esse momento só com o adolescente. E claro que a gente está falando de trabalhar com menores de 18 anos, e portanto eles têm responsáveis. Mesmo se eu tiver essa conversa só com essa criança ou só com esse adolescente, sempre vai ter um feedback posterior para ser feito para essa família. Isso daqui é necessário porque é o cuidador que conduz, como a gente falou lá no começo, né? Ai, Bru, muito obrigada por hoje, viu? Deixa eu, assim, se você, pra gente arrematar e fechar só, se você tivesse que deixar uma mensagem para os nutricionistas que estão começando ou que estão aí já há algum tempo na área e estão naquela, ai, continuo, não continuo, o que que você diria, assim? Vale a pena a nutrição materna infantil, Bruna? Vale, vale muito. Vale. Ainda mais quando você se apaixona, né, Carol? E você não se vê mais fazendo outra coisa. E ontem eu estava conversando com o meu tio aqui e eu falei. A gente estava falando sobre trabalhar, né? Eu falei, e além da gente trabalhar. Ai, ela travou para mim. Opa, deu uma travadinha. Bru, você estava falando que estava conversando com seu tio. Para a gente trabalhar um número de horas no dia, né, o suficiente para ter tempo para curtir, ter ambição na profissão, né, mas não aquela ambição doentia, então você querer crescer, né, mas uma coisa saudável. E aí eu falei, principalmente fazer o que gosta, porque quando a gente faz o que gosta, você praticamente nem trabalha, né? Você faz aquilo lá com muito prazer. E hoje
eu estava refletindo muito essa semana, porque veio o coronavírus e acabou abalando muito a todos nós, né? E aí a gente Uhum. buscando maneiras de recomeçar e de se colocar no mercado e tentar várias consultas sendo desmarcadas e a gente tentando dar um jeito, né? E eu falei pro Rodrigo, falei, a gente não, eu não me vejo não atendendo, falando assim, eu vou ficar um tempo sem atender, eu não consigo. É porque vem as mães pedindo e você fica mexida, né? Porque é o que você gosta. Como que eu vou deixar de ajudar? Então, vale muito a pena. A nossa profissão vale muito a pena também, né? Tem muitas nutris que acabam desanimando, outras desanimando os estudantes. E tem área para tudo realmente. E você vai ver que o negócio é você ser bom, muito bom em alguma coisa. E esse é o grande diferencial. E vale muito a pena. Não tenho muito palavras, mas vale a pena. Tá vendo seu rostinho. A nossa caminhada realmente não é fácil, né, Carol? Mas é isso que faz a vida valer a pena. E eu acho que o que vale a gente dizer é que não importa que profissão vai escolher, sabe, gente? Não é fácil em nenhuma profissão, em nenhuma. O que a gente precisa mesmo é se dedicar, amar o que faz, né? Se capacitar sempre também, é claro, entendendo que o trabalho leva muito tempo do nosso dia. Ponto. Essa é a verdade. Então vamos fazer o que a gente ama e trabalhar com criança. A gente é suspeita para dizer, né, Bruna? É. Não dá nem pra falar. Que se falar com a gente, o pessoal todo que tá na live vem trabalhar com crianças, que a gente influencia mesmo. E só para finalizar, tem espaço para todas, né? A Carol sabe, eu já fiquei um pouco mexida, porque primeiro eu era a única que atendia na minha cidade, e depois começaram a ter algumas concorrentes, mas não concorrentes, né? Colegas que atendem o mesmo público, e eu acabei ficando mexida, mas depois eu vi que cada um tem o seu jeitinho, tem público e espaço para todas, então eu vou ter o meu jeito de trabalhar, você vai ter o teu, e isso vai ser uma coisa que vai cativar as famílias, né? Que as famílias vão se identificar. Então, não precisamos ter esse medo também, né? Exato. Eu concordo totalmente com você. Já senti esse medinho também, mas eu fiz até umas contas numa das lives da semana passada. Eu não vou lembrar o número agora de cor, mas se a gente pegar o número de crianças que existem para o número de nutricionista, a gente não ia dormir, não, trabalhando, atendendo os tantos de crianças. Então, não existe essa concorrência no sentido vai me faltar, né? O mundo é abundante. Bru, querida, ó, são 18h40, eu fiquei de te... 42, na verdade, fiquei de te liberar. Então, um beijo, muito obrigada pela sua presença aqui, tá certo? Dá um beijão no Francisco, no vovô, que fez aniversário também, que eu vi. E a gente vai se falando durante esses tempos por aí, lá nos grupos, no Telegram, no WhatsApp, onde for mais fácil para você. Obrigada, Carol. Obrigada pela oportunidade e continue brilhando. Muito sucesso na tua caminhada. Ai, querido. A minha caminhada existe por conta de vocês sabem, né? Não teria sentido eu estar aqui se não existisse vocês. Então, minha gratidão também. Obrigada. E desculpa ter que sair um pouquinho antes. É isso, pode ir. Eu vou responder algumas dúvidas que ficaram por aqui. Tchau, Tchau. tchau. Gente, demais, né? É muito legal ver, assim. É claro que toda aluna tem um espaço especial por aqui, mas é muito legal ver a Bruna, porque eu acompanho ela já faz bastante tempo e como ela cada vez mais se destaca nessa área de nutrição materno-infantil na região dela, como ela conseguiu nichar, sabe? Igual ela falou ali no começo, falar, olha, não atendo, é para adulto, não atendo. E aí falar disso com tranquilidade. Então, há espaço. Essa ideia dessas lives que a gente vai ter aqui durante essa semana é para que vocês vejam alunas em situações diversas e como há espaço para todo mundo, como cada uma enfrentou, né, uma jornada diferente, mas que está ali firme e forte por conta de uma missão, plantar a sementinha da alimentação saudável nas crianças. Amanhã a gente tem aqui às 18 horas novamente outra aluna, tá? Para contar pra gente da caminhada dela. E agora, pra gente encerrar, coloca para mim nos comentários o principal insight
que a Bruna deixou para você levar para sua carreira. Eu também quero que esse momento seja para vocês que estão aqui com a gente, um momento de tirar aprendizagens, sabe? Pegar aprendizados e poder levar para vocês. Quando a gente olha, eu tenho muito esse hábito, inclusive, e fica de insight, de olhar para a carreira de nutricionistas que têm muito mais tempo de jornada que eu, né? Que alcançaram locais e espaços que eu desejo alcançar também, de olhar e entender como é que foi a jornada para ela. Porque não adianta vocês quererem começar a jornada como num local que outra pessoa que tem 10, 20, 30 anos de carreira percorreu, né? Não faz sentido nenhum. A gente começa todo mundo sementinha, e aí vai crescendo e vai dando os frutos, né? Vai tendo um crescimento nesse meio do caminho mesmo. Então aprendam durante essa semana com pessoas que, assim como vocês, são nutris como vocês, nutris como eu, que já percorreram um caminho e que têm muito a contribuir. Tirem esses insights, tirem aprendizados desses momentos, porque quando a gente aprende com o outro, é muito mais fácil. A gente aprende duas vezes, sabe? É diferente de só teoria. Então, eu quero trazer aqui para vocês essas nutris que estão no dia a dia mesmo, vivendo a nutrição materna infantil, tá certo? A Nutri Paula falou que para ela ficou ter um nicho, sem dúvida é a melhor escolha, aprendendo muito. Exato, isso mesmo. Parece contraintuitivo às vezes, né? Mas não é. Ter um nicho é importante. Fiquei emocionada com a Bruna, vai ficar gravado sim, perguntaram, se o Instagram deixar, né? Porque nunca se sabe, então estejam aqui às 18, para não perder, que às vezes se eu sair daqui ele não salva, aí não fica salvo. Estou amando as lives e estou me programando para em 2021 focar mais nesse caminho. Às vezes, Aline, fica de dica para você já começar a focar agora, né? Isso não significa que você tenha que deixar de fazer o outro lado, mas você já pode começar a se divulgar mais enquanto essa área, a parte de atendimento das crianças, se capacitar nessa área. Inclusive, eu acho que é quarta-feira, vocês precisam ver lá na programação, porque eu não lembro ao certo. Mas eu acredito que é na quarta-feira que vem a Camila. A Camila ela já era referência em nutrição esportiva na região dela e ela mudou para o nicho de materno infantil. Então acho que vale a pena para você ver como que fica essa transição, tá? A Flávia falou que ficou para ela envolver a criança na consulta com auxílio de ferramentas, porém com trabalho em conjunto, justamente. Nunca é responsabilidade de uma dos lados. Não posso colocar responsabilidade na criança, nem totalmente nos pais, nem totalmente em mim, né? Nós somos um time ali juntos. Desde a parte falando que desde o início da faculdade, materno infantil é a minha meta, que demais. Eu entrei assim, mas no meio da faculdade eu desviei o caminho, aí retomei depois. A Bruna nos ajudou a não ter medo de nichar, que maravilha. Muito obrigada, Carol. Estou adorando esse aprendizado com outro olhar, muito bacana. Kai, maravilhoso entender a trajetória de alguém como nós estamos saindo agora da faculdade. A melhor coisa é estudar muito. Não só estudar, tá, Dessa? Estudar faz parte, é um pilar. Quem só estuda fica com a perninha da mesa manca, tá? A gente precisa estudar e precisa aplicar também. Porque às vezes fica nessa de só estuda, estuda, estuda e não aplica. Inclusive, para mim, quando a gente fala do que o coaching fez na minha vida, né? Na minha vida enquanto pessoa mesmo, eu já era uma pessoa que ia bastante para ação, tinha bastante ação, mas depois que eu entendi isso do coaching, a gente trabalha no coaching não só as questões referentes ao atendimento, tem a ver com a gente mesmo. Depois vocês vejam até o depoimento da Gisele Vilela falando sobre isso, como ela conseguiu nesse meio do caminho pôr vários planos em prática, né? Então, a gente precisa também lembrar que a gente tem que agir. Esse conhecimento ele é importante, ele é um pilar forte, tem que estar rígido em você, mas ao mesmo tempo você também tem que ir para ação. Tem que ir lá se divulgar, tem que fazer os atendimentos, tem que aplicar, tá bom? A Emanuele falou que ela se inscreveu para o coaching, mas está com lista de espera. Teria perspectiva para essa espera? Eu vou abrir turmas dia 22. Então, dia 22 de junho, eu vou abrir a formação, tá? E a gente está com uma lista de espera grande já, inclusive. Então, eu aconselho que vocês fiquem bem ligadas na hora que eu liberar as inscrições para não perder a vaga. Mas quem está na lista de espera é avisada primeiro, então você vai ter mais chances de se inscrever. A Nutri Paula falou que ela correu muito tempo da área materno-infantil, mas sempre que eu me vejo, eu me deparo trabalhando com as crianças. Olha, às vezes a gente corre daquilo que é a nossa missão, né?
E por N motivos, às vezes medo de fazer dar certo, às vezes porque a gente não tem muita certeza se é isso, se não é. E ninguém, gente, ninguém é obrigado a estar na área de nutrição materno-infantil. A nutrição é linda, maravilhosa. A gente pode, tem muitas áreas com as quais a gente pode trabalhar. Mas se de alguma maneira o teu coração vibra por isso, se especializa, se aprofunda e abre espaço para isso na sua vida, sabe? Porque é possível. Eu vejo isso acontecer diariamente com vários alunos, então é possível. É claro que precisa de tempo para plantar, para colher, não dá. Eu sempre brinco que não dá, não dá para a gente comer bolo de milho se a gente sequer plantou o milho. Então tem o tempo para isso acontecer. Agora, com estratégia, a gente consegue dar uma aceleradinha nisso também, tá bom? Só criando coragem para mergulhar nesse mundo. Espero que a Semana NutriKids te traga essa coragem, tá? Eu faço pós em esportivo e funcional, mas eu gosto mesmo da área de nutrição materno-infantil. Olha, Cris, eu já vi alunas que às vezes não finalizaram um estudo de especialização porque elas perceberam que aquilo não era o que elas queriam. E tá tudo bem a gente mudar, né? Não sei em que momento você está. Sabe, gente, às vezes a gente fica fugindo de uma coisa que a gente sabe que é o que a gente quer. E por quê? Por que será que a gente foge? Então, não fuja se é isso que você sabe que você quer. Lembrando, é claro, que dá, se você curte esportivo e funcional, é super possível trabalhar com esportivo e funcional dentro do nicho materno-infantil, né? A gente não está falando aí de um estudo voltado para uma idade específica, no caso. Não sei exatamente como é a sua pós, mas às vezes dá para você aplicar nesse caminho. Até quando a Camila foi fazer a transição, que ela veio conversar comigo, eu falei para ela que poderia ser uma possibilidade, mas ela curte mesmo, é falar de introdução alimentar, do leite materno, então ela acabou não levando para esse lado, tá bom? Meninas, vocês vão ser super bem-vindas no curso. Quem tá falando que quer fazer o curso, fica ligadinha no dia 22, na segunda. Quero muito materno infantil, mas bate aquela insegurança. Gente, ó, essa insegurança, pra gente encerrar aqui a live, que tá dando nosso tempo, essa insegurança, ela é normal, tá? Vocês são humanas. Muitas nutris, mas muitas mesmo. Teve até uma live aqui que eu perguntei, quem sente insegurança, levanta a mãozinha. E eu fui a primeira que fui lá e botei a mãozinha. E várias nutricionistas que estavam aqui, ó, levantando a mãozinha, levantando a mãozinha. Isso é normal. Agora, o que não é normal é eu deixar isso me dominar. Eu sentir a insegurança, ela vir numa primeira vez, é normal. E aí, o que eu tenho que fazer com isso? O que eu faço com essa insegurança? Eu preciso me capacitar mais, eu preciso de alguém que me mostre o caminho, eu preciso me divulgar, né? E aí, se eu tenho vergonha, eu preciso trabalhar essa vergonha. O que é que eu preciso trabalhar? E aí, é aquela hora que a gente dá um passo para trás, eu falo sempre, e o coaching me ajuda, inclusive, com isso, de trazer a racionalidade e pensar, beleza, a insegurança tá aqui, ela existe? Ok, o que eu faço então a partir dela? Como é que eu mando ela embora? Ou então, como eu convivo com ela a princípio, mas eu não fico paralisada? Né? Você investiu 4, 5 anos na graduação, então não se paralisa por insegurança. Você com certeza sabe mais, muito, mas muito, muito mais do que vários pais. Então, você tem conhecimento para ajudar essas crianças. Às vezes é um desenvolvimento aí, pessoal mesmo, tá? Para mim, é importante a gente falar disso, porque não é só capacidade técnica que faz o profissional. Não é só o que eu sei tecnicamente. Mas é um compilado de pontos, de eu também ter a habilidade de falar com o pai, com a criança, saber envolver todo mundo, de eu estar bem comigo mesma e ficando segura comigo mesma, inclusive. Então, trabalhem vocês também, tá certo? O curso é materno-infantil ou só sobre crianças? O curso é sobre coaching nutricional infantil, esse que a gente estava comentando, tá? E aí dá para ser aplicado em atendimentos desde a introdução alimentar até com adolescentes. Ainda para gestantes, essa parte de amamentação, você consegue pegar todo o compilado de técnica, de competência, né? E colocar. Mas as ferramentas, elas vão ter a carinha, quando não são as ferramentas dos pais, mas as ferramentas adaptadas para as crianças, elas vão ter a carinha mais de criança. Vocês vão ver na aula 3 da Semana NutriKids. Cara, eu vejo muito que esta especialidade é difícil de encontrar no convênio. Você acha que levar a nutrição materna e infantil para o convênio dá certo? Sinceramente, eu acho que a gente pode, em vez de pensar em levar para o convênio, criar estratégias para trazer essas pessoas para a rede particular.
Porque, bem ou mal, um convênio, por mais bem que ele pague, ele não paga muito. E o tanto que a gente investe, né, para conseguir o retorno, e o tanto que a gente precisa do tempo ali, do atendimento, para fazer um atendimento de qualidade, infelizmente cai no prazo do convênio, porque tem um número de pessoas que eles esperam que eu atenda também. Então, eu prefiro o particular, tá? A Clarissa perguntou qual a diferença dos meus dois cursos, tá? O programa Brincar de Comer, ele é um programa sobre educação alimentar e nutricional lúdica. Então, como através do brincar com pré-escolares, crianças de 2 a 6 anos, como que brincadeiras eu faço, e aí são brincadeiras mesmo, para fazer essas crianças se aproximarem dos alimentos. Então, como eu vou falar sobre alimentação saudável com essas crianças, como eu vou falar sobre o brócolis, como eu vou falar sobre a cenoura, e a gente trabalha os superpoderes dos alimentos através de brincadeiras. Esse é o programa Brincar de Comer. Pode ser aplicado individualmente, em grupo, em consultório, em escola, em centro de recreação, seja onde for, dá para você fazer sempre. O coaching nutricional infantil, ele é a metodologia do coaching, que já é muito bem conhecida e estabelecida, aplicada para o atendimento individual de crianças e suas famílias. Então, você precisa lá que essa criança ela tem algum resultado, vamos supor, a criança veio com colesterol alto, você precisa que através da alimentação a gente consiga reduzir os níveis. A criança veio com sobrepeso e a gente precisa levar uma alimentação mais saudável para essa criança. A gente vai trabalhar ferramentas, técnicas e competências de coaching específicas para crianças e seus pais no atendimento nutricional, para fazer com que haja adesão daquilo que é necessário, tá? Então, essa é a grande diferença. Significa que num atendimento eu faço, se eu fizer um ano, faço outro? Não significa. Tem atendimentos que eu, Carol, trabalho uma ferramenta de coaching, mas depois eu quero falar lá sobre o superpoder do brócolis com as crianças e eu falo. Tanto que eu tenho alunas que fazem os dois cursos. A Bruna, inclusive, é uma aluna que fez os dois cursos e usa as duas metodologias em atendimento. E aí entra naquela parte da gente falar da gavetinha de estratégia, né? De eu ter mais estratégias, e aí eu ser o profissional que entende o que está por trás da estratégia, porque vocês vão perceber que eu nunca falo sobre. As pessoas me perguntam às vezes, Carol, por que você não vende as ferramentas separadas? Porque não faz sentido. Ferramenta por ferramenta, você pegar um papel e sair lá aplicando, não faz sentido nenhum se você não sabe o que está por trás. E daí que vem a parte inicial lá do curso, que tem toda a base do coaching, o que, que é, por que é que a gente faz o que faz na hora da aplicação do atendimento. Então, do mesmo jeito que na educação alimentar eu explico isso, falando sobre as bases teóricas, sobre Piaget, sobre o brincar e aprendizagem, lá no coaching eu também falo sobre as bases para vocês entenderem o que estão fazendo, né? Eu não quero ninguém só reproduzindo, eu quero que vocês entendam, tá? Claro, eu não trabalho com desconto, quem é aluna sabe, e quem é aluno, inclusive, aprende que eu não acho que desconto é uma boa para a gente trabalhar em qualquer tipo de serviço, mas geralmente quem é aluna dos dois cursos ganha 1 hora de mentoria comigo, tá? Então aí a gente tem sempre, quando o aluno se inscreve ou nos dois de uma vez, ou faz a transição de um para o outro, eu converso e dou esse momento com elas. Brincar de comer tá aberto. A Rafa perguntou quando vai ser a próxima turma, ele tá aberto. Ele fica aberto geralmente por um período de tempo, né? E aí as alunas elas vão entrando a todo momento, porque ele não precisa correr por turmas. Agora, o coaching eu gosto que corra por turmas, porque a gente coloca geralmente as alunas num grupo, a gente discute caso. Hoje mesmo de manhã eu estava discutindo sobre uma técnica que a aluna tinha atendimento à tarde, então a gente estava discutindo sobre uma técnica que ela ia aplicar. E aí ele corre em turmas. Assim, o programa Brincar de Comer dá para você se inscrever sempre que ele estiver aberto. Já faz um tempinho que eu não fecho. Ano passado ele ficou 3 meses fechado porque eu não estava conseguindo dar o suporte naquela época. Mas esse ano eu ainda não fechei, por enquanto ele tá lá. Tá certo, gente? Muito obrigada pela live de hoje. Eu espero vocês aqui amanhã comigo pra gente ver mais uma Nutri que tá aí na prática, trabalhando com coaching nutricional infantil. E como é também que ela leva toda essa outra parte do consultório dela para fazer acontecer a nutrição materna infantil. Um beijo, boa noite por aí. Tchau, tchau.